Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, caso Paquetá. Vamos trazer nesse vídeo todo um panorama envolvendo as investigações aqui em que o Lucas Paquetá está sendo implicado lá na Inglaterra. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de futebol do Telegram e do WhatsApp, para mais gente poder assistir esse vídeo. E se você puder contribuir com o meu canal, contribuir com o trabalho aqui do canal do VSR, vire membro, vire assinante, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Vários benefícios exclusivos para você. Vamos lá, você já deve estar sabendo, o brasileiro Lucas Paquetá, na sexta-feira, teve a sua negociação com o Manchester City cancelada, e nesse movimento, assim, e cancelada de uma maneira inexplicável, ou sem muita informação, e isso levantou muita suspeita, isso levantou muita intriga, podemos dizer assim. As pessoas ficaram intrigadas porque de uma hora para outra o City estancou as negociações para contratar o brasileiro Lucas Paquetá do West Ham. E aí começamos a correr atrás. O Fred Caldeira, que é correspondente da TNT Sports lá no Reino Unido, 8h20 da manhã me mandou uma mensagem perguntando, e eu comecei a apurar, comecei a ligar para uma outra pessoa, e aí começamos a receber a informação de que o City tinha cancelado de fato. Isso aí a gente teve confirmação, o City não queria mais o negócio, e começou a vir a informação para ele e para mim, isso 8h20 da manhã, que era algo envolvendo investigação de apostas. Começamos a ligar para um, para outro, não publicamos, porque é um tema muito polêmico, ainda não tínhamos confirmação da publicação, e começamos a pesquisar, conversa com um, conversa com outro, e aí quando foi mais ou menos no início da tarde, por volta de 1h, a gente conseguiu uma segurança de que de fato o Paquetá era alvo de uma investigação por infringir o regulamento de apostas do futebol inglês, que é um regulamento muito rígido, né? Aí acabamos publicando, o Daily Mail da Inglaterra publicou, sei lá, alguns minutos antes, e essa era a informação. Depois começamos a ir buscar as informações. Para a gente entender, o mercado de apostas é algo muito antigo, muito tradicional no Reino Unido. E por ser algo tradicional, liberado e trabalhado de uma outra forma até em relação ao Brasil, por exemplo, você tem mecanismos de regulação muito diferentes e mais efetivos. E na Inglaterra, no Reino Unido, qualquer pessoa envolvida na cadeia produtiva do futebol, né, e aí eu me refiro a jogador, a empresário de jogador, a técnico, comissão técnica, dirigente, qualquer pessoa que tem influência nos destinos do jogo, essa pessoa não pode ter envolvimento com apostas. Não só apostas que ele participa, de jogo que ele participa. Então, por exemplo, o técnico do Wolverhampton, ele não pode apostar no Campeonato Brasileiro. Não pode. Isso está lá no regulamento. Ah, mas o que o brasileiro tem a ver com... Não importa o que a gente acha, importa o que está lá. Ele não pode fazer esse tipo de aposta. Nem ele, nem as pessoas envolvidas na cadeia produtiva do jogo, nem pessoas próximas a eles. E aí estão familiares, amigos e qualquer pessoa que possa comprovar essa ligação. E aí o que aconteceu? O Paquetá está sendo investigado pela FA não porque ele fez a aposta, mas porque pessoas próximas a ele, familiares, fizeram apostas que foram consideradas estranhas ou fora do padrão pelas casas de apostas. A gente tem que sempre lembrar, falei sobre isso quando tratei das apostas aqui no canal lá dos jogadores do Brasil envolvidos. As casas de apostas, elas são as prejudicadas num esquema de aposta, né? Porque elas perdem dinheiro. E as principais casas de apostas hoje, elas têm um sistema muito eficiente, muito rigoroso, de detectar apostas estranhas. E uma dessas apostas envolvendo o nome do Paquetá foi detectada
e por isso que ele está com essa investigação aberta. Esse é o cenário. É importante dizer, o nome do Paquetá, a investigação envolvendo o Paquetá só vazou exatamente porque ele estava envolvido numa transferência milionária. O City já tinha feito uma proposta de 70 milhões de libras, negada pelo West Ham, estava negociando para aumentar o valor, e isso fez com que a FA informasse ao City que havia essa investigação em andamento. Então, vamos entender. Uma proposta milionária ia acontecer. A FA avisou as partes envolvidas que esse negócio era com um jogador que estava sendo investigado. Isso é importante ser dito, tá? O Paquetá, nesse momento, ele está sendo investigado. Ele não foi nem absolvido, nem culpado. Ele está sendo investigado. Então, a FA informou as partes envolvidas que havia essa investigação contra o Paquetá. Um ponto que é importante. Isso vazou porque o City recuou, alguém foi buscar a informação de por que o City recuou do nada e se chegou à investigação. A FA, ela faz dezenas de investigações ao mesmo tempo envolvendo vários jogadores. Vários jogadores. Então, a maioria desses casos, ou 95% desses casos, sei lá, nessa proporção, esses casos não vêm à tona. Por quê? Porque ele investiga, pô, tem uma aposta estranha aqui. Deixa eu investigar. Qual o jogador que é? A aposta envolve que jogador? Não que o jogador tenha envolvimento, tá? A aposta e aí vão olhando lá. Ah, aqui não é nada. Afasta. Ah, aqui precisa investigar um pouco mais. Então isso acontece a todo momento. A do Paquetá vazou porque ele estava em vias de ser contratado pelo City por 80 milhões de libras, 90 milhões de libras, 100 milhões de libras, não sei quanto seria, mas era mais de 70 porque uma proposta já tinha sido negada. Então esse é o ponto. Outras investigações devem estar acontecendo nesse momento e a gente, enquanto imprensa ou enquanto sociedade, não está sabendo. Esse é um importante. Depois dessa informação, o Globoesporte.com avançou. E aí ele trouxe uma informação de que o Paquetá, o caso, a investigação contra o Paquetá começou numa aposta feita no mês de abril, março ou abril, acho que abril, que era uma aposta casada que envolvia o Paquetá tomar cartão amarelo e o ponta Luiz Henrique do Betis também tomar cartão amarelo, no mesmo dia. Logicamente, jogos diferentes, mas no mesmo dia. E essas apostas, segundo o Globoesporte.com, eram para esses dois jogadores em especial tomarem cartão amarelo. São dois jogadores do meio para frente, né? O Paquetá é meio atacante, o Luiz Henrique do Betis é ponta. Luiz Henrique revelado pelo Fluminense. E aí, eu estou falando revelado pelo Fluminense para você poder identificar, né? O Paquetá, todo mundo sabe quem é o Luiz Henrique, talvez você confunda com outro, é o Luiz Henrique revelado pelo Fluminense, estava no Betis, jogou muito bem na temporada passada, inclusive. Essa aposta, além de ter essa casada, como a gente chama, de dois jogadores de meio para frente tomando amarelo no mesmo dia, também tinha algumas outras situações esquisitas. Foram feitas em contas abertas no mesmo dia, então o cara entrou lá na casa de aposta e fez o perfil dele no mesmo dia, e eram apostas máximas. Dependendo do tipo de jogo que a pessoa faz, cada casa tem um máximo de dinheiro que você pode colocar no jogo. Todas as apostas envolvendo essa, e foram mais de uma, tá? Estavam sendo feitas pela aposta máxima. Aí, amigo, isso bateu lá no software da casa de aposta e acendeu um alarme absurdo. Olha, tem alguma coisa esquisita aí. Anotaram lá e esperaram o jogo. Acabou que no jogo, tanto o Paquetá quanto o Luiz Henrique levaram cartão amarelo. Ou seja, essas apostas foram apostas vencedoras. E aí o caso andou. Aí o caso foi para frente.
E quem informa a FA, a FA é a CBF da Inglaterra, tá? Quem informa a FA? A própria casa de aposta. A própria casa de aposta fala, olha, aqui, ó, isso aqui tá esquisito. Quer investigar? Isso aqui não tá muito legal isso aqui não. Você quer investigar? Esse foi o caso. O West Ham não vai afastar o Lucas Paquetá, ok? O Betis também falou sobre isso hoje em relação ao Luiz Henrique, disse que está acompanhando o caso, se colocou à disposição das investigações, mas que não vai falar mais sobre o caso. O West Ham não vai afastar o Lucas Paquetá. O Paquetá está disponível para o jogo do West Ham de domingo. E o jogador não será afastado. Vão acompanhar as investigações. Esse é o cenário. Não é um rumor, não é um ouvir falar. Tem um caso apontado pela casa de aposta e submetido à FA que está sendo analisado. Paquetá garante que não tomou cartão amarelo intencionalmente. Está na condição de... Por enquanto, ele está na condição nem de investigado, ele está na condição de ser ouvido pela FA, já que, nesse momento, os holofotes da investigação recaem sobre familiares do Paquetá, que seriam as pessoas que teriam feito essa aposta, segundo a investigação. Tem que aguardar e executar a investigação. Recentemente nós tivemos 3 casos envolvendo jogadores que na Premier League. A gente teve o Trippier, que era lateral do Tottenham, foi para o Atlético de Madrid, agora está no Newcastle. O Trippier, as investigações apontaram que ele falou para um amigo que estava indo para o Atlético de Madrid e esse amigo pegou uma grana e apostou no Trippier, no Atlético de Madrid, ganhou uma bolada e depois foram investigar e o Trippier foi punido. Ele foi punido com 10 meses de suspensão, acabou que ele foi jogar na Espanha, a suspensão passou e na prática ele não foi punido. Mas ele foi considerado culpado. Tem o caso do Ivan Toney, que é um atacante, que é do Brentford, que é um caso um pouco diferente, porque o Ivan Toney foi considerado um viciado em apostas. O Ivan Toney foi considerado alguém que tem que é como se fosse um vício em drogas. Ele foi considerado um doente, né, do ponto de vista de doença, de patologia mesmo, que a doença dele é apostar. Ele foi culpado lá em 200 apostas que ele fez. E esse aí são as apostas em outras coisas, né? Ele apostava, sei lá, na Champions, apostava no Campeonato Espanhol, no Campeonato Brasileiro, na NBA. Ele fazia apostas que não envolvendo os jogos dele, mas ele fazia apostas. E aí foi configurado que ele é viciado em apostar. E aí o tratamento dele a punição dele foi 8 meses de suspensão, que depois foram reduzidos para 6 meses de suspensão. Ele, inclusive, está suspenso nesse momento. Mas o Brentford manteve o contrato dele, manteve ele no clube, e após a suspensão ele vai voltar a jogar. Ele continua treinando no Brentford, e ele foi o caso de vício, né? O caso dele é um vício. Foi detectado um vício do Ivan Toney, atacante, muitos gols, inclusive, na temporada passada. E tem um terceiro caso do Xhaka, volante do Arsenal na ocasião, e que agora joga no Bayer Leverkusen, que surgiu, ele estava jogando um jogo, se eu não me engano, de Europa League, acho que era de Europa League, e do nada surgiram uma aposta de milhares de euros para o Xhaka tomar um cartão amarelo. E aí o Xhaka tomou um cartão amarelo por reclamação, por insistir em reclamar com o árbitro, foi lá e tomou um amarelo. Investigaram isso e, na prática, o Xhaka não foi punido. Não sei se de fato acharam que ele era culpado, ou não sei se não acharam evidências para culpá-lo, mas o Xhaka não foi punido, continuou jogando normalmente no Arsenal, hoje está lá no Bayer Leverkusen. Então, casos envolvendo jogadores de Premier League,
e que cada um teve um desfecho diferente. O Trippier foi culpado mesmo, porque infringiu uma regra, certo? Deliberadamente, ele não poderia falar, ou então, se ele falou para o amigo, ele teria que tomar cuidado para que o amigo não apostasse nisso, né? Talvez o Trippier não possa nem ter tido culpa do ponto de não ter feito. Ele deve ter falado, ih, rapaz, tô saindo, tô indo jogar em Madrid. Aí o cara foi lá, opa, Madrid, vou lá. Então, porque na Inglaterra tem esse tipo de aposta, né? Quem vai ser o técnico do fulano? Para onde vai Beltrano? Então tem esse tipo. Tem o caso do Tony, que descumpriu a regra de não poder apostar, só que ele não apostava nos jogos dele, mas não pode mesmo assim, mas foi considerado um viciado. E o caso do Xhaka, que era um lance que parecia que tinha alguma coisa esquisita ali, mas ou ele foi considerado inocente, ou ele foi inocentado por falta de provas. A gente precisa ver o que vai acontecer com o Paquetá. Independentemente disso, é uma grandíssima chance desperdiçada, né? Porque, primeiro, até o Paquetá ser inocentado, caso ele venha a ser inocentado, ele vai ficar um rótulo esquisito, ruim para o Paquetá. Se ele for culpado, então, pior ainda, né? E aí, se ele for culpado, o que pode acontecer? Acho que pode pegar um gancho bom aí de suspensão. Por exemplo, como aconteceu com o Trippier e com Ivan Toney. Mesmo se ele foi inocentado, durante esse tempo vai ficar esquisita ali a percepção do Paquetá. E a outra é que ele tinha a chance de ir para o Manchester City a pedido do Guardiola, ia dar um salto absurdo na carreira dele, e, pelo menos nesse momento, a situação está cancelada. É um ponto de muita pena, pensando na visão, não que eu esteja com pena se o Paquetá for culpado, não. Mas digo, na cabeça dele, com o Paquetá entendendo que não forçou cartão, não fez nada de errado, fica ali uma questão de desperdiçar uma chance absurda, desperdiçada, de jogar num City do Guardiola. Se ele for culpado, é algo pouquíssimo compreensível de um jogador de Premier League se envolver com isso, né? Um jogador que já está na Premier League, um jogador que é 2% dos jogadores de futebol que chegam nesse nível. Então, assim, se ele é culpado, é algo bem, bem, bem incompreensível e tem que pagar, né? Se ele for culpado, ele tem que ser punido, ele tem que pagar as coisas que valem. É isso, e logicamente, ontem, convocação da seleção brasileira, falei até sobre isso no vídeo da convocação, o Fernando Diniz foi muito bem ao falar sobre o tema. Ele poderia dizer, não, o Paquetá não estava na lista e vida que segue. Não, ele foi verdadeiro e falou, eu gosto muito do futebol do Paquetá, o Paquetá estaria na lista, mas diante dessa situação nós optamos por cortar para ele poder se concentrar no que ele tem que fazer, na investigação, na defesa. Acho que gostei muito do Fernando Diniz ter sido claro e ter sido transparente com isso. Depois acho que ele se enrolou um pouquinho, porque a mesma coisa não funcionou para o Antony, né? O Antony está sendo investigado por violência doméstica, e aí a mesma coisa não valeu para o Antony. Mas em relação ao Paquetá, eu acho que o Fernando Diniz foi muito bem, e aí é mais uma possibilidade desperdiçada, né? Você ia começar um trabalho com um novo técnico, ou com um técnico interino, aí tem que ver, da seleção, e ele não vai poder. Mas enfim, esse é o panorama total. A gente vai continuar olhando, investigando, a gente vai continuar apurando o caso para entender como é que vai ficar. Agora eu quero te ouvir o que você pensa disso, diz aqui embaixo nos comentários. Aí é o ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, espalhe o link aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você puder virar membro do canal do VSR, seja membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.